Estamos de volta com mais um vídeo para análise do Decreto 11.615 de 23 e dessa vez nós vamos falar especificamente sobre os níveis do atirador esportivo e sobre o calibre restrito. Os níveis vieram disciplinados no Decreto 11.615 no artigo 35 e incisos. O inciso 1 trata do nível 1, coloca aí como exigência para este nível prática de 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 11 meses. Já no nível 2, são 12 treinamentos em clube de tiro e 4 competições. Dentro dessas 4, 2 devem ser em âmbito estadual, distrital, regional ou nacional. E no nível número 3, devem haver 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, das quais 2 no âmbito nacional ou internacional no período de 12 meses. É interessante destacar que essa exigência está se dando em razão de cada calibre possuído. Por mais que nos pareça estranho exigir que você faça esse número de treinamento e de competição para cada calibre, é o que parece com a leitura do texto, e como eu disse no vídeo anterior, nós vamos fazer sempre uma interpretação mais restritiva para evitar maiores problemas. Fica também, claro, um perigo muito grande em deixar de ler o parágrafo único do inciso 3º, que eu vejo aí muitas pessoas falando sobre o assunto, mas ninguém está falando sobre o parágrafo único do inciso 3º, que diz que além dos requisitos previstos no caput, que é o corpo do artigo, a progressão de nível dependerá da permanência do atirador desportivo pelo prazo de 12 meses em cada nível. Da forma que o texto ficou, nos faz interpretar no sentido de que você terá obrigatoriamente que ficar 12 meses no nível número 1, 12 meses no nível número 2 e 12 meses no nível número 3. Aliás, 12 meses no nível número 2 para só então acessar o terceiro nível. Ou seja, você só poderia ou poderá acessar o terceiro nível após 24 meses, sendo 12 passados no primeiro nível e 12 passados no segundo nível. Isso pode colocar em grande dificuldade a maioria dos atiradores aí, porque nós temos pessoas que precisarão dos limites estabelecidos, tanto de armas como de munição, para participarem de competições que já estão acontecendo. Então, se todos os atiradores que já estão no nível profissional tiverem que regredir, iniciar do nível número 1, certamente eles serão grandemente prejudicados, uma vez que não há no nível número 1 munições suficientes. Outra coisa muito importante, que às vezes fica fora do radar e abaixo do radar, é que o artigo 79 disciplinou que quem já tivesse calibre que agora fosse considerado restrito, esses calibres poderiam ficar na posse dos seus atuais possuidores, aqueles que já tivessem a posse antes desse novo decreto. Ocorre que existe também uma exigência que para a renovação dos CRAFs, das armas de fogo, você atenda aos critérios estabelecidos pela própria lei. Um dos critérios para ter armas de calibre restrito definidos por esse decreto é justamente a participação no nível 3. Então, eu não posso afirmar com certeza se no futuro, ao renovarmos os nossos CRAFs, se será exigido que aquele que possuir uma arma que for reclassificada para o calibre restrito, se essas armas não serão exigido que se tenha o nível 3 para se manter essas armas. É uma pergunta que só o tempo irá nos dizer, uma vez que, como todos os nossos CRAFs de atirador esportivo passam a ter a mesma vigência a partir do dia 21/7, então nós vamos saber, com o vencimento desses CRAFs, qual vai ser o comportamento do governo para tratar a renovação dos CRAFs neste calibre. E sobre os calibres restritos, agora restritos pelo novo decreto 11.615, eu tenho que destacar algo que está sendo veiculado por aí e eu acredito que não coaduna com o que está descrito no texto do decreto. Veja bem, algumas pessoas interpretaram esse artigo número 12, que é onde fala dos calibres restritos, como sendo: são de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas. Esse é o caput do artigo e seguem depois os incisos. Nos incisos, eles falam das armas de fogo automática, independente do tipo de calibre, das armas de pressão por gás comprimido, aí que disparem objetos acima de 6 milímetros de calibre, excluída aí as armas de paintball e também as armas de fogo de porte, e na prova, que está lá na portaria 1222
do Exército Brasileiro, pelo menos essa é a atual portaria em vigência, ela não ultrapasse 407 joules. E nas armas de fogo portáteis, de arma raiada, com energia de até 620 joules e suas munições. Olha, foi adotado um critério dizendo que o seguinte, que possivelmente um ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal poderia disciplinar quais seriam esses calibres. Contudo, eu quero destacar que o que ficou disciplinado é que o comando definirá esses calibres, só que esse ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal, eles não podem excluir esses calibres dos incisos, uma vez que o CAPT diz que eles podem definir os calibres restritos e, além daqueles determinados, são incluídos estes que os incisos estão falando. Então, o que eu quis dizer com isso? Esses que foram incluídos pelos incisos não poderão ser retirados pelo comando, pelo ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal e o Comando do Exército só poderão atribuir ainda mais calibres, mas não vão poder deixar de incluir esses calibres, porque eles já foram disciplinados no decreto. Isso é muito importante dizer, porque isso pode impactar em toda a nossa forma de ação daqui para frente. O que eu recomendo é que todos busquem o maior nível, o nível 3, porque esses calibres restritos certamente só poderão ser mantidos por quem acesse o nível 3. Bom, se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então eu queria te pedir para você compartilhar com mais pessoas esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa aí, por favor, nos comentários que dúvida você ainda tem a respeito dos níveis e do calibre restrito. Até o próximo vídeo.